Olá, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de adição e subtração de radicais. Para alguns não é novidade, mas vamos dar uma reforçada aqui para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade. Para trabalhar adição e subtração de radicais, nós precisamos tomar cuidado com alguns elementos. Por exemplo, para trabalhar adição e subtração de radicais, o meu radicando tem que ser o mesmo. Ou seja, aqui eu tenho raiz de 7, eles têm que ser iguais, assim como o meu índice também tem que ser o mesmo. Quando não aparece nada, é 2. Joia? Então, sempre tomando cuidado, é raiz quadrada de 7, eu posso juntar com a raiz quadrada de 7. Tranquilo? Como que faz isso? Primeiro, eu vou pegar o termo que está à frente, o 7 mais o 8. Então, é 7 mais o 8, e eu conservo, já que eles são iguais, conservo a raiz de 7. Então, 7 mais 8, vai dar 15. 15 o quê? 15 raiz de 7. Tranquilo? Aqui eu tenho 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Observe que o radicando é o mesmo, e é raiz quadrada e raiz quadrada, então podemos juntar. Tenho 2, devo 4. Vou ficar devendo 2 raiz de 3. Tranquilo? 8 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Observe que se não tem nada na frente, ele vale 1. Eu tenho 8 raiz quadrada de 5, estou devendo uma raiz quadrada de 5. 8 menos 1, 7 raiz quadrada de 5. Joia! Aqui, observem o seguinte. Vocês têm raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 18. Quando eu tenho desta maneira, observe que é raiz quadrada, ok. Só que eu tenho aqui, o meu radicando é 8 e aqui é 18, então nós temos que fatorar. Se nós fatorarmos o 8, divide por 2, que dá 4, divide por 2, que dá 2, divide por 2. Então, vai ficar, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2. Mas, se fatorarmos o 18, fatora 18 lá, divide por 2, que dá 9, divide por 3, que dá 3, divide por 3, que dá 1. Vai ficar 3 raiz de 2. Qualquer coisa, faça um cálculo aí para confirmar que dá isso aqui. Então, agora eu já posso adicionar, porque o meu radicando é 2 e é raiz quadrada. Joia. 2 mais 3, 5 raiz quadrada de 2. Observaram que se a raiz for a mesma, nós só operacionamos os membros que estão à frente, fora da raiz, e conserva o radical. Joia? Vamos lá? Temos que fatorar esse aqui também, porque é raiz quadrada de 125 mais 2 raiz quadrada de 5. Se fatorarmos raiz quadrada de 125, nós vamos ter 5 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 5. 5 mais 2, 7 raiz de 5. Tá vendo que a gente tá sempre conservando aqui? Tranquilo? Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 mais 10 vezes a raiz quadrada de 50. Tomem bastante cuidado com isso aqui. Então, vou ficar com raiz quadrada de 2 mais. Temos que fatorar o 50. Esse 10 permanece. Se fatorarmos o 50, vai ficar 5 raiz de 2. Então, esta raiz de 50 vai ficar vezes 5 raiz quadrada de 2. Agora sim, a gente pode resolver. Raiz quadrada de 2 mais 5 vezes 10, 50 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 mais 50 raiz quadrada de 2, não tem nada, vale 1, vai ficar 51 raiz quadrada de 2. Joia? Vamos lá? Observe a confusão que temos aqui. Vamos primeiro dar uma olhada nos radicandos. Temos aqui 5 raiz quadrada de 2, eu só posso juntar com raiz quadrada de 2. Onde é que eu tenho raiz quadrada de 2? Aqui. Então, estes termos nós podemos agrupar.
termos diferentes? Não podemos. Então, raiz quadrada de 3 só posso juntar com a raiz quadrada de 3. Então, estes elementos aqui eu posso agrupar. Vamos lá? 5 menos 4 sobra 1 raiz de 2. Joia. Depois a gente volta para finalizar. 8 mais 6 mais 14 raiz de 3. Observem esse 1zinho. Precisa deixar ele aqui? Não, porque 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, raiz quadrada de 2 mais 14 raiz quadrada de 3. E não tem mais o que se fazer, porque não podemos juntar raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 3. Joia. Vamos para um termo aqui onde eu tenho umas variáveis dentro do radicando. Da mesma forma, nós temos que fatorar. Eu tenho raiz quadrada de 9m. Raiz quadrada de 49 é 7. 7, o m não dá para fatorar, então deixa ele lá dentro. Menos, raiz quadrada de 100 é 10. O meu n não dá para fatorar, permanece lá. Mais, raiz quadrada de 16m, vai ficar 4 raiz quadrada de m. Menos, raiz quadrada de 64 é 8. O n não dá para fatorar, permanece lá. Agora, observando aqui, eu só posso juntar os termos semelhantes. Então, quando o radicando e o índice for o mesmo. Ficando, então, 7m mais 4m, 11 raiz quadrada de m. Devo 10 raiz de n, devo 8 raiz de n. Vou ficar devendo 18 raiz quadrada de n. Joia? Vamos dar uma olhada aqui quando eu tenho frações. Vejam que nós temos raízes, eu preciso adicionar esses radicais, mas eu tenho frações. Então, a primeira parte é organizar os termos semelhantes. Então, raiz quadrada de 3, eu só posso juntar com a raiz quadrada de 3. Então, este termo que está aqui, só posso juntar com este. E raiz de 2, só posso juntar com a raiz de 2. Joia? Primeira parte é organizar o nosso esqueminha aqui. Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 sobre 3, mais raiz quadrada de 3 sobre 2. E o outro termo que temos aqui é raiz quadrada de 2 sobre 2, menos raiz quadrada de 2 sobre 3. Fechou? Agora, eu tenho adição de frações com radicais. Vou pegar uma outra folhinha aqui para a gente poder fazer o cálculo, certo? Então, fica assim. MMC de 3 e de 2 é 6. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Joia? Mais 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Joia? Vamos para outra partezinha aqui. Abro colchetes, bonitinho, pronto. MMC de 2 e 3, 6. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Beleza. Agora é só adicionar. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. 2 mais 3... 5 raiz de 3 sobre 6. Fechou? 3 menos 2, sobra 1 raiz de 2 sobre 6. Preciso deixar esse 1zinho? Não. E esse aqui é positivo ou negativo? Positivo. Então, vamos só simplificar isso aqui para ficar mais bonitinho. 5 raiz de 3 sobre 6, mais raiz de 2 sobre 6. Tranquilo? Se apareceu dúvida, volta, reassista o vídeo. Vamos para o segundo exemplo aqui. Observem que eu tenho raiz de 3
sobre 5. Raiz cúbica de 16 sobre 3. Tomem cuidado aqui que nós vamos ter que fatorar. Menos 2 raiz de 3 sobre 2. Menos 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. Primeira coisa é trabalhar com esse que tá aqui. Então, vamos pegar aqui e vamos fatorar o 16. Por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que deu 1. Fechou. Eu preciso juntar de 3 em 3. Então, vamos fazer grupinhos de 3 aqui. Joia. Então, vai ficar 2 ao cubo sobre 2. Se eu quero a raiz cúbica disso aqui, vai ficar 2 raiz de 2. Então, a gente já pode trocar esse 16 por isso aqui sobre 3. Joia? Então, trocando os elementos aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 5 mais, trocando por 2 raiz de 2 sobre 3, 2 raiz cúbica de 2 sobre 3, menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 2, menos 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. Joia? Vou voltar aqui com a minha folhinha, porque não vai caber tudo aqui. Agora é a parte de organizar. Só os termos semelhantes. Então, raiz quadrada de 3, só posso juntar com a raiz quadrada de 3. Beleza, raiz quadrada de 3, só posso juntar com a raiz quadrada de 3. Raiz cúbica de 2, só posso juntar com a raiz cúbica de 2. Vamos organizar aqui. Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 sobre 5. Onde é que a gente tem mais raiz quadrada de 3? Aqui. Menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 2. Fechou. Vamos para o outro membro. Agora o que tá em laranja aqui. Lembra que é positivo, né? Então, eu tenho 2 raiz cúbica de 2 sobre 3 menos 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. Fechou. Agora, vamos aplicar a mesma operação que nós fizemos na questão anterior, certo? Aqui, temos que fazer o MMC. O MMC de 5 e de 2, que é 10. Divide embaixo, multiplica em cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Menos 10 dividido por 2, 5. 5 vezes o 2. 10 raiz de 3. Fechou. Vamos para outra parte agora. Abriu aqui. Fechou aqui, MMC de 3 de 2, que é 6. Divide embaixo. 6 dividido por 3 é 2, vezes o 2, 4, raiz cúbica de 2. Menos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9, raiz cúbica de 2. Fechou. Agora, a gente pode juntar esses termos semelhantes. Tenho 2, estou devendo 10, vou ficar devendo 8 raiz de 3 sobre 10. Fechou? Depois a gente volta para terminar. 4 menos 9 vai ficar menos 5 raiz cúbica de 2 sobre 6. Beleza. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Isso aqui, ó, se dá para simplificar, nós precisamos simplificar. Dá para simplificar por 2. Então, menos 4 raiz de 3 sobre 5, menos 5 raiz cúbica de 2 sobre 6 e fechou. Joia?